parte técnica, a gente entende que existe dois personagens. Um deles é o deficitário e o outro é o superavitário. E a gente vai ver um pouquinho de cada um desses personagens. O deficitário é aquela pessoa que não tem as finanças organizadas, né? Ele, por não ter as finanças organizadas, ele não sabe muito bem quanto ganha, nem sabe muito bem quanto gasta, e muitas vezes acaba se perdendo, né, no seu controle financeiro e acaba gastando mais do que ganha. Isso para ele gera uma falta de dinheiro, né, de forma recorrente. Então, vira e mexe, ele acaba terminando o mês com menos dinheiro, né, aquela famosa história de acabar o dinheiro antes do final do mês, né, o mês ser muito comprido, e aí ele acaba tendo que recorrer em alguma forma para conseguir cobrir essa falta de dinheiro. E esse é o nosso primeiro personagem. O segundo personagem que a gente tem no meio do mundo das finanças é o personagem superavitário. Ele é o inverso do personagem deficitário, certo? Ele tem as finanças organizadas, então ele já sabe exatamente quanto ganha e exatamente quanto gasta, e por isso ele consegue economizar todos os meses, o que gera uma sobra de dinheiro, né? E o que deixa ele com não só com uma saúde financeira, mas também com uma saúde física, né? E emocional. Muitas vezes a gente sabe, né, que uma desorganização financeira, uma dificuldade financeira reflete em outros pontos da saúde. E esse é o nosso segundo personagem, então, superavitário. E como é que eles se relacionam, né, nesse nosso mundo das finanças? Bom, se de um lado a gente tem alguém que tem as finanças desorganizadas e tem falta de dinheiro, e do outro lado a gente tem alguém com as finanças organizadas e, por sua vez, sobra de dinheiro, o mais natural é que aquelas pessoas que têm sobra de dinheiro emprestem, né, o dinheiro para quem tem a falta dele, né, para a gente e acaba suprindo então a necessidade um do outro. O grande problema disso é que o que acontece quando o deficitário então pega dinheiro emprestado do superavitário, ele tem que remunerar esse dinheiro que ele pegou emprestado através de juros, né? E isso acaba virando dois ciclos viciosos, um negativo e um positivo. O ciclo vicioso negativo é pela parte do deficitário, né? Porque ele já não tem as finanças organizadas. Então, ele pega esse dinheiro emprestado e as despesas dele aumentam com os juros. Então, quanto mais desorganizado ele fica, mais juros ele acaba pagando e menos dinheiro ele acaba tendo no final do mês, e assim ele fica cada vez mais aumentando a sua dívida, né, com as finanças desorganizadas. Por outro lado, o superavitário, ele tem um ciclo vicioso positivo, né, porque ele tem as finanças organizadas, ele tem esse hábito de economizar todos os meses, então todos os meses ele investe um pouco desse dinheiro, né, ele empresta esse dinheiro para o deficitário, para as pessoas que precisam de dinheiro, e, ao mesmo tempo, todo mês ele ganha uma rendinha a mais, né, através dos juros, ganho do deficitário, o que torna um ciclo vicioso positivo, né? Quanto mais meses passa, mais dinheiro ele investe, mais juros ele ganha, e aí mais dinheiro sobra no final do mês. E essa palestra, né, eu construí nesse sentido, que a gente não precisa viver essa realidade, né? A gente pode... O deficitário não precisa ser deficitário o resto da vida, né? Aquela história de que o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico, não é exatamente essa situação que a gente vê aqui, mas não necessariamente isso precisa ser verdade. O pobre pode se organizar, né? As pessoas que são desorganizadas financeiras podem se organizar e passar a ter uma vida mais tranquila financeiramente. E a partir, então, disso que eu quero apresentar 6 passos para a gente organizar a nossa dívida a nossa situação financeira, né? Pagando as nossas dívidas.
O primeiro passo, então, é um passo de identificar as dívidas, né? Entender qual é a nossa situação financeira. E para isso é importante a gente fazer 3 perguntas. Para quem a gente deve, quanto a gente deve e quais são os juros cobrados. Bom, para quem a gente deve, normalmente é uma pergunta mais fácil de responder, né? A gente sempre se lembra para quem a gente pediu emprestado ou as lojas que a gente tem as nossas compras parceladas, né? E se a gente tem dúvida disso, uma boa dica é pegar um extrato do mês anterior, por exemplo, e ver todas as parcelas que a gente pagou, né? Anotar isso e anotar de quem são essas parcelas. O quanto a gente deve, às vezes é mais difícil da gente descobrir, mas normalmente se tu pega a quantidade de parcelas que tem para pagar, né, vezes o valor da parcela, a gente já tem uma ideia de qual é o total da nossa dívida para cada uma dessas pessoas ou empresas, né? E por último, então, quais os juros cobrados já é uma pergunta mais complicadinha. Às vezes a gente lembra, ou às vezes aparece no carnê ou no extrato da dívida, qual é os juros cobrados, né? Ou às vezes a gente até se lembra, né, do contrato que a gente fez, por exemplo, para financiamento de imóvel ou para financiamento de um automóvel, a gente tem esse valor dos juros. Caso vocês tenham dificuldade em fazer qualquer uma dessas, responder qualquer uma dessas perguntas, né, a minha dica é que vocês entrem em contato, então, com o agente financeiro que fez o financiamento para tentar descobrir esses valores, que são muito importantes. Aqui no nosso passo a passo, na palestra, a gente vai pegar um amigo meu como exemplo, que é o João. O João, então, fez esse estudo, né, e identificou que ele tem 5 dívidas, né, que rapidamente uma com cartão de crédito, loja de roupas, carro, um empréstimo que ele fez com o banco e o parcelamento do imóvel, né, financiamento do imóvel. E soma isso no valor de R$195 mil. Então, essa é a dívida do João. Uma dica aqui, quando a gente for listar essas dívidas, é importante colocar elas em ordem de juros. Tá? Quanto maior os juros, mais caro é essa dívida. Então, é sempre importante listar isso de forma decrescente. Então, quanto maior a dívida, mais para cima na lista a gente coloca. E quanto menor os juros, né? Quanto maior os juros, mais para cima, e quanto menor os juros, mais para baixo a gente coloca na lista. Então, essa é a situação da dívida do João. A partir desse passo, a gente pode partir para o segundo passo. Tá? A apresentação aqui, eu já conversei com o pessoal da associação, vocês podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar depois a apresentação dos slides. Tá? O segundo passo é identificar os ganhos e gastos. É muito importante a gente entender quanto a gente ganha durante o mês e quanto a gente gasta. Então, a minha dica aqui é anotar durante um mês os nossos ganhos e gastos, né? Ou a gente pode pegar também, que nem falei anteriormente, o extrato do mês passado do banco e tentar entender as saídas e entradas que ocorreram, tá? E classificar isso entre receitas e as despesas, tá? As receitas são aquelas coisas que entram, né, obviamente, através de salários, aposentadorias ou, às vezes, juros de poupança. E as despesas, a gente pode dividir elas em 3 etapas. As despesas fixas, né, em 3 grupos. As despesas fixas, que são aquelas que ocorrem todos os meses, tá? Independente do que acontecer, são as despesas que elas vão acontecer. Por exemplo, aluguel, alimentação, às vezes saúde, algum remédio que a gente precisa tomar com mais frequência, plano de internet, telefone, água, luz, ou às vezes um curso que a gente para quem a gente está pagando para alguém, uma escola, né? Então essas são as despesas fixas. As despesas com dívida são os valores das parcelas, né? São o pagamento das parcelas que a gente tem com a dívida. E o João, no caso, listou lá no primeiro passo. Tá? E as despesas variáveis são aquelas que não necessariamente ocorrem.
Agora, com a pandemia, fica um pouco mais complicado da gente fazer, de eu colocar esse tipo de exemplo, né? Porque normalmente eu dizia, o jogo de ir num jogo de futebol, ou passear no parque, comprar alguma coisa, né? Ou ir no cinema, mas hoje tudo isso está mais, a gente está menos possibilidade de fazer essas coisas. Mas o caso seria aqui uma compra pelo iFood, por exemplo, um jantar mais especial, ou algum gasto supérfluo, né? Que normalmente não é o que acontece todos os meses, certo? O João, então, fez esse estudo e ele chegou nessa tabela, tá? Ele identificou, então, que o salário da família dele, né, é de R$ 5.000, depois ele tem diversas despesas fixas ali, que somam R$ 2.380, depois tem as dívidas, né, as despesas com dívidas, que são os parcelamentos, que ele somou ali R$ 2.600, e também tem as despesas variáveis, que no caso aqui o João colocou que no último mês ele fez churrasco todo final de semana, foi também num restaurante e também foi no cinema. Dando um total aí de despesas variáveis de R$ 750. O saldo, né, o João ficou muito assustado depois que ele fez esse estudo, porque identificou que o saldo dele no final do mês foi de R$ 730 negativo. Então ele teve que aumentar os empréstimos dele em R$ 730, né? Ele estava ficando cada vez mais endividado se ele mantesse esse comportamento de consumo. Então, olhando aqui para essa tabela, o João conseguiu identificar algumas coisas que ele podia melhorar. Dentre elas, ele viu que ele não precisava gastar tanto no mercado, não viu também que, por exemplo, no plano de internet que ele tinha em celular, ele não estava utilizando todos os benefícios que ele tinha comprado, e também viu que as despesas variáveis não eram assim tão necessárias, né? Principalmente questão de churrasco final de semana. Ele viu que apesar de ele gostar muito de churrasco, não precisava ser feito todo final de semana. Ele podia fazer um dia sim e um dia não, né? Fazer quinzenalmente em vez de semanalmente. E aí, ele fazendo essas mudanças, ele conseguiu fazer chegar na seguinte situação financeira, né? Diminuiu então as despesas de mercado, diminuiu o plano de internet e diminuiu as despesas variáveis, ficando só com um churrasco a cada 2 finais de semana. E só nessas mudanças, João conseguiu sair naquela situação de R$ 730 negativo para R$ 50 positivo, que já é um avanço, né? Se o João conseguir cumprir isso que ele planejou, ele já não vai ficar mais pobre, né? mais endividado no próximo mês. Ele já vai ter uma folguinha. Mas é uma folga agora me esqueci a palavra, mas é frágil, isso, é uma folga frágil, né? Porque qualquer despesa extra, qualquer situação que não tiver, que não foi prevista e acontecer, ele já vai ter que pedir um empréstimo, já vai ter que aumentar a sua dívida. E por isso que a gente vai seguir nos próximos passos, então. O terceiro passo aqui é aumentar a renda, né? E isso a gente pode fazer de duas formas. A primeira forma é a gente vender objetos e utensílios não utilizados na nossa casa. Muitas vezes a gente faz compras por impulso, né? Ou então compra alguma coisa que a gente vai usar muito, uma roupa ou uma ferramenta, e aí quando a gente vê, não acaba utilizando aquela roupa tanto, ou não acaba utilizando um determinado utensílio tanto, né? Acaba guardando isso em algum lugar, no fundo do baú, e aí esse item fica lá, né? O interessante nessa etapa é a gente pegar esses itens que estão parados e tentar ver se existe, né? Se eles estão em condições de ser vendidos, ser passado uma próxima pessoa para a gente gerar renda. Então a gente vai procurar a nossa casa, fazer um inventário dessas coisas, né? E procurar anunciar elas, né? Hoje a internet nos dá muitas possibilidades, né? Entre anunciar no Facebook ou em outros sites como o Mercado Livre, OLX, etc.
A segunda possibilidade é a gente encontrar um trabalho secundário, né? Encontrar algum hobby que a gente saiba fazer para poder entender se existe a possibilidade de a gente transformar aquilo num ganho financeiro, né? Aqui eu coloquei o exemplo, por exemplo, de doces, bolos, né? Ou artesanato. E são boas dicas, né? Algo que o pessoal tem feito muito e tem conseguido uma renda extra através disso. Outra ideia também, às vezes a gente sabe ou tem muito conhecimento sobre algum determinado assunto e às vezes a gente pode transferir esse assunto hoje pela internet, né? Gravar uma videoaula e postar ela no YouTube ou postar em algum outro site de ensino. É uma boa dica também. O importante é a gente usar as nossas habilidades nesse momento e ser criativo, né? E muitas vezes não trabalhar sozinhos nesse projeto, né? Tentar envolver a família. A família é muito importante na parte de reeducação financeira, né? De organização financeira, porque não adianta um fazer um esforço de organizar as finanças, né? Se o resto da família não está empenhado nisso. E às vezes uma pessoa economiza, mas o restante acaba gastando mais do que deve e jogando, entre aspas, né, jogando um pouco fora esse esforço que a gente tem de controlar as finanças, de se tornar uma pessoa superavitária, né, uma pessoa que poupa todos os meses. Então é importante envolver a família nessa situação de reorganização financeira e também, se possível, né, nesse trabalho extra, né, nesse trabalho secundário, que é uma forma de envolver todos num projeto único, né? Até, quem sabe, gerar uma união dentro da família. Bom, o João fez esse estudo, fez esse inventário, né? E também conversou com a família dele. E aqui ele chegou, então, encontrou essas 5 possibilidades, essas 5 oportunidades, né? A primeira foi que ele negociou com a família, então, que a partir daquele determinado momento eles iam começar a fabricar e vender doces. Depois ele identificou outros itens obsoletos que estavam sobrando lá na casa dele e colocou à venda. Com isso, então, ele conseguiu juntar uma renda extra de R$3.000, certo? Isso foi o que o João conseguiu. Então, a partir daí, a gente vai para o quarto passo. No quarto passo, a ideia é a gente usar essa renda extra para diminuir as dívidas, tá? Tentar abater um pouco daquelas dívidas que a gente tinha lá no início, identificadas no primeiro passo, tá? O João, então, com esse dinheiro, pegou aquela tabelinha que foi feita no primeiro passo e quitou, então, a dívida mais cara que ele tinha, que era a dívida do cartão de crédito, que estava comendo aí 10% ao mês, né, de juros. E com isso ele já conseguiu diminuir um pouco a dívida, né? Então, né, da situação inicial que a gente tinha para a situação agora, a gente já vê que as despesas com dívidas, né, só com a retirada do cartão de crédito, diminuiu de R$2.600 para R$2.100, tá? Isso no orçamento total, então, do João, né? Aqui um orçamento mais enxuto, para a gente ser mais objetivo. Ele saiu, então, de um saldo positivo de R$50 para um saldo positivo de R$550, né? 10 vezes mais do que ele tinha conseguido só em reavaliar as despesas dele. Que já é um saldo muito bom aí para o João, né? Já não é qualquer despesa extra, despesa emergencial que vai impossibilitar que o João, por exemplo, se endivide numa situação dessas, né? Então ele tem uma folga aí de R$550. Mas eu acredito que o João consegue ainda melhorar essa situação, né? Afinal, a gente só está no quarto passo e ainda a gente tem mais 2 passos. Então vamos para o próximo, que é o quinto passo, que é a possibilidade que a gente tem de renegociar as dívidas, tá? Nessa renegociação de dívidas, é importante a gente entender 2 coisas. A primeira,
que a gente precisa ter uma ideia de qual é o nosso valor da parcela ideal, né? Qual o tanto de dívida a gente consegue pagar por mês, tá? Então, quando a gente montar o nosso orçamento, o objetivo é que a gente economize no mínimo 10% da nossa renda. Então, no caso do João aqui, que a renda era 5 mil, o objetivo dele era economizar R$ 500, né? E que é um objetivo que ele já alcançou. Mas se existir a possibilidade de economizar mais ainda, é claro que a gente deve tentar, né? E a segunda informação que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa buscar por empréstimos melhores. O que significa isso? Né? O que significa trocar dívidas ruins por dívidas melhores? Nosso objetivo, né, quando vai renegociar uma dívida, é diminuir os juros, né, o primeiro objetivo, e o segundo objetivo, se possível, diminuir a parcela, né, se possível alongar então esse prazo, para que mensalmente a gente consiga economizar mais. Então, a ideia aqui é a gente estudar as nossas dívidas, né, ver os juros, o quanto a gente deve, e buscar nas instituições financeiras ao redor se existe alguma possibilidade, alguém que esteja oferecendo um empréstimo mais barato do que aquilo que a gente está pagando, né, juros menor do que os juros que a gente já está pagando nos nossos empréstimos. Uma dica aqui, por exemplo, quem usa muito o cheque especial, é trocar a dívida do cheque especial por um empréstimo, né? O cheque especial hoje, nessa rolagem que muitos acabam fazendo todos os meses, os juros são exorbitantes, né? São muito caros. São praticamente o mesmo juros do cartão de crédito. Então, hoje é melhor pegar uma dívida de empréstimo, né? E quitar a dívida com um cheque especial ou com um cartão de crédito, do que ficar rolando o cartão de crédito e rolando o cheque especial todos os meses. Bom, João fez esse estudo e ele chegou na seguinte situação. Ele pesquisou lá nas instituições, nos bancos que ele conhecia, e ele verificou que ele tinha um empréstimo que o banco estava oferecendo a um juros de 1,8%. E ele viu que esse juros era menor do que 3 outros empréstimos que ele tinha, né? Que é o caso ali da loja de roupa, carro e o empréstimo que ele já tinha adquirido no banco. Então, ele pegou esse empréstimo nessa outra instituição financeira de 42 mil reais e usou esse dinheiro para pagar, então, a dívida que ele tinha na loja de roupas, o financiamento do carro, etc. Com isso, ele conseguiu diminuir, ele continua, né, com a mesma quantidade de dívida, mas ele conseguiu diminuir a parcela do mês de R$ 2.100 para R$ 1.900. E a partir daqui a gente vai ver como é que então ficou a situação do João, tá? No orçamento geral dele. Então, diminuindo esses R$ 200 que ele tinha com despesas com dívidas, né? Agora ele só tem uma parcela só de dívida, não tem mais todas aquelas 4 parcelas. Na verdade são 2, né? Uma de dívida e outra do financiamento do apartamento. E ele passa agora a ter um saldo positivo, né, previsto todos os meses de R$ 750. E claro que nem sempre a gente vai conseguir essa situação, né, de diminuir os juros e diminuir a parcela. Mas normalmente a gente vai ficar entre diminuir os juros ou diminuir a parcela, né? Mas o ideal, principalmente se a gente está numa situação que nem o João estava lá no início, de saldo negativo todos os meses, é a gente diminuir a parcela, tá? E tentar encaixar, conseguir uma parcela que caiba no nosso orçamento, que nos dê a possibilidade de ter um saldo positivo todos os meses, né? E esse saldo você pode utilizar principalmente para fazer uma reserva de emergência, né? Montar uma reserva de uns 6 meses, quem sabe 12 meses de salário, de renda mensal que a gente tem, para uma situação de emergência mesmo, né? Que a gente não está prevendo, uma batida de carro, um acidente que quebre alguma coisa de casa,
ou então uma situação de saúde, né? E à medida que os meses forem passando, essa reserva vai aumentando, obviamente, né? Alguns educadores financeiros, né, eles dizem que o ideal é a gente usar todo esse saldo financeiro, tá, esse saldo mensal que a gente passa a ter, para diminuir a dívida, tá? O que é uma posição certa, né? Não vou te dizer que é errada. O porém é que, pelo menos do meu ponto de vista, isso causa uma situação um pouco ruim na questão emocional, tá? Porque, por exemplo, vamos dizer que o João aqui usa esses R$ 750 para abater da dívida todos os meses. Só que daí que, sei lá, um ano e meio, o João quebra o carro. E aí ele não tem nenhum dinheiro guardado, né? E ele precisa pagar o conserto do carro aí que custa R$ 2.000, né? Isso eu acho que gera um pouco de frustração no caso do João, porque ele vai ter que voltar a se endividar para pagar esse conserto de carro, né? Em compensação, se ele tivesse economizado isso e montado uma reserva de emergência, ele se sentiria muito mais satisfeito em poder utilizar o esforço que ele teve todos os meses para quitar essa despesa de carro, esse conserto, né? Bom, esse é o quinto passo, então, e a gente vai passar para o sexto e último passo, que é manter esse controle financeiro mensal, né? Então, a ideia é a gente cumprir esse planejamento, né? Uma dica é a gente chegando no final do mês, a gente faz o nosso controle, vê tudo que foi gasto no mês, verifica se o que foi gasto foi realmente aquilo que a gente tinha se planejado a gastar e já planeja o mês seguinte, né? E sempre buscar executar o que a gente planeja, prevendo sempre essa sobra de dinheiro. Então, é importante nessa questão de controle financeiro a gente acompanhar os nossos extratos das contas, né, verificar se, que nem eu falei anteriormente, se aquilo que a gente gastou, né, realmente foi o que a gente havia planejado, tanto o extrato das contas quanto o extrato do cartão de crédito. Né, identificar também os gastos não planejados e tentar evitá-los, né, porque muitas vezes, mesmo fazendo planejamento, a gente pode cair no erro de fazer uma compra por impulso, né, de comprar algo que nem sempre era tão necessário. E é importante a gente estudar quando isso acontece e tentar fugir dessas situações. E também aprimorar o controle, né? Essa aqui é uma sugestão que eu dou, né? Mas claro que não é uma métrica fechada. Cada um precisa testar e adaptar esse controle à sua realidade de vida. E para ser bem sincero para vocês, quando eu comecei a fazer o meu controle de finanças, eu tive muitas dificuldades no início, né? Às vezes é uma coisa mais maçante, mais difícil, mas à medida que a gente for fazendo, isso acaba sendo cada vez mais fácil, cada vez mais gratificante e cada vez mais rápido também. Então, é um esforço inicial que a gente faz para um benefício super bom, né? Um benefício que vai impactar não só na saúde financeira, mas na nossa saúde física também, né? E mental, emocional, como eu havia citado no início. Tá? Então, é mais ou menos do que eu estava falando, né? A persistência no controle de suas finanças tornará essa tarefa em hábito e resultará na melhor qualidade de vida. E por último, o que eu gostaria de destacar é que o sucesso financeiro ele não acontece da noite para o dia, né? Que nem muitas pessoas pregam na internet e em outros lugares. Mas sim, o sucesso financeiro, né? É uma construção gradual de um patrimônio através da economia mensal. Então, na ideia de que o sucesso financeiro ele acontece de esforços, né, um pouquinho de cada dia, economizando mensalmente e guardando, seja através de reserva de emergência ou posterior a isso a construção de um patrimônio. Certo, pessoal? Repassando então aqui os passos, tá? Primeiro passo, então, a gente identificar as dívidas.
O segundo passo é identificar os ganhos e gastos. O terceiro passo é aumentar a renda. O quarto passo é diminuir as dívidas usando essa renda extra. O quinto passo é renegociar as dívidas. E o sexto passo é manter o controle financeiro mensal. E aí sim, agora eu abro para perguntas e considerações. Obrigada, Luiz. Muito boa a tua palestra, tu trouxe questões bem importantes, principalmente a inicial, quando tu menciona da saúde, né? O nosso espaço aqui, ele é feito, né? Essa abordagem, diversos profissionais têm vindo conversar com o pessoal sobre isso, né? E a gente sabe que reflete muito na saúde física e psicológica quando a gente está realmente desequilibrado, né? Tu trouxe uma palavra muito interessante que eu anotei, né? Não precisamos ser deficitário o resto da vida, né? Podemos nos organizar, né? Basta a gente querer. Realmente muito bom as tuas dicas. Agora nós vamos abrir, então. Eu só queria fazer uma retificação, pessoal. Nós já estamos no nosso 14º encontro, tá? Eu tinha falado em 11º, então já é o 14º encontro, tá? Nós vamos abrir agora esse espaço. Vocês levantem a mão e abram o seu áudio, tá? Para que a gente possa, então, dar a palavra e o Luiz, então, poder responder, tá certo? Perguntas? Não tá. Todo mundo entendeu tudo? Yolanda? Tudo certo, tudo tranquilo comigo. Comigo também. Nem uma perguntinha? O Luiz foi Nem bom uma ainda. dúvida, nem uma Cíntia, dúvida. tá bom. Foi Cíntia, ótimo. quer falar? Abre o áudio. Eu quero agradecer muito isso, porque ele foi bem esclarecedor até, falar, explicar bem explicado, até como a gente proceder. Eu agradeço muito por isso. Obrigado. Beleza, Cíntia. Mais alguém? Ficou com dúvida? Ó, a Úrsula. Pode abrir o teu áudio, Úrsula. Oi, Luiz, Pode. tudo bom? Oi, boa tarde. Tudo bom? Deixa eu só, assim, uma dúvida. Quanto que a gente coloca em reserva emergencial? Quanto do salário que, assim, tu acha melhor que a gente destine para uma reserva emergencial? O que normalmente a gente indica é em torno de 6 meses, né, de salário da renda fixa. Então a gente acumula 6 meses de salário, essa seria a nossa reserva de emergencial, né? Tá. Obrigada. Ô, Luiz, significa então que em 6 meses a gente tem que ter o equivalente a um salário, isso? Não. O valor total do salário, desculpa, o valor total da reserva emergencial, tá? Ele deve ser 6 vezes o nosso salário. Por exemplo, o João ali que ganhava 5 mil, tá? E o valor de reserva de emergencial dele, ele vai ser 30 mil, que é 5 mil vezes 6. Esse é o valor de reserva emergencial. Se o João, por exemplo, se ele conseguir fazer uma reserva emergencial, se ele conseguir fazer uma economia mensal de R$600, ele vai demorar... Fez um cálculo muito difícil, era melhor você ter falado R$100, 600, aí a gente tem que fazer cálculo. Isso. Não, desculpa, R$300 ele vai demorar uns 100 meses, né? Uhum. 600 aí seriam 50 meses. Sim. Não Mais tem alguém? um valor fixo por mês para reserva emergencial, no caso. Então, o que importa é a quantidade que tem na reserva, não o tempo que vai demorar para ter a reserva. Isso? Isso. Salomé, pode falar? Boa tarde.
Luiz, Boa e tarde. como é que a pessoa vai fazer uma reserva do seu salário? E aí, como é que ela sobrevive? E agora, Ia falar Luiz? também. Porque, ó, 10% já é difícil. Imagina ter que guardar todo o salário. Complicado isso. Ah, sim, reserva. Tu diz fazer uma reserva de todo o salário? Sim, não é o que Não. tu coloca? Que a gente tem que reservar o nosso salário durante 6 meses. Não, não. Sobra. Por exemplo, ah, o- Formar um salário em Tá, o 6 João meses. recebia 5 Isso. mil. o João recebia 5.000, tá? Tá. A reserva de emergencial dele, o objetivo dele é chegar em 30.000, tá? Então, então ele vai economizando R$300 ou R$700 todos os meses até chegar nessa reserva emergencial de 30.000. Né? Ufa, assim dá. É nesse sentido. Aí fiquei pensando aqui como. Agora, uma coisa que eu estou aproveitando essa quarentena aí, gastos que a gente tem que hoje a gente não precisa fazer, tipo shopping center, né? Refeições fora, né? De vez em quando um iFood e tal. E a minha pergunta é o seguinte: entre cheque especial e o cartão de crédito, qual que a gente deve evitar? O ideal seria os dois, mas no momento de crise, como é que a gente deve lidar com isso? O que nem tu falou, o ideal é os dois, tá? Os juros do cartão de crédito e do cheque especial, eles são muito parecidos, tá? Então, o ideal é não utilizar o cheque especial e nem utilizar o cartão de não atrasar a fatura do cartão de crédito, tá? Usar o cartão de crédito e pagar ele na fatura, tranquilo, porque nessa situação não tem juros. Agora, atrasar a fatura do cartão de crédito, isso que não pode. Agora, escolher um entre o outro, tu me coloca numa situação bem difícil, né? A minha sugestão é tentar entender qual é o montante, tá? Que vai ser necessário ficar endividado. Por exemplo, o pessoal que trabalha para o Estado, que está com o salário atrasado, né? Quanto desse salário ele realmente precisa? E aí ir lá no banco e pedir esse valor como empréstimo, tá? E não não atrasar a fatura do cartão de crédito e nem o cheque especial que tu vai estar pagando aí em torno de 10, 15% ao mês, enquanto no empréstimo tu pode estar pagando entre 3, 4, 5%, né? Às vezes muito menos da metade do que estaria pagando numa dívida de cartão de crédito e cheque especial. Tá. E eu estou bem curiosa. Outra é assim, ó, o pessoal agora estão ligando para a gente, os pensionistas, os que são aposentados, para renegociar dívidas, e aí eles te pagam o que tu está devendo e te dão mais um dinheiro em cima. Esse negócio vale a pena? Eu já fugi de vários. Sim. Que é tentador, né? É tentador. Sim. Essa situação é ruim porque, na verdade, tu vai estar aumentando a tua dívida, né? No momento que eles te oferecem para trocar de fazer essa portabilidade e te dar um dinheiro em cima, é sinal que eles estão aumentando a tua dívida. O ideal, se fosse interessante, por exemplo, se eles estivessem te ligando para te trocar trocar o empréstimo por um de juros menor sem te dar nada em troca, essa seria a melhor situação. Mas eu, sinceramente, conhecendo um pouco, acho que eles não vão te ligar para fazer isso. Não. Eles vão te ligar para te oferecer mais empréstimo e, se necessário, aumentar os juros, né? Então, é uma questão assim que, quem sabe, teria que conhecer, né? Mas é sempre recomendado não aumentar a dívida, né? O ideal é sempre fugir das dívidas. O quanto menos dívida tiver, melhor. Ótimo. Muito obrigada, Luiz. De nada. Tô no caminho certo. Isso, tá certo. Estou me esforçando, mas eu vou chegar lá. Luiz, tu desse um dos passos que foi
aquele que tu diz, aumente a sua renda, que é o terceiro passo, que eu achei bem interessante, né? Que trabalha bastante também com desapego, que é a venda, né, de coisas e objetos e utensílios que a gente não utiliza mais. Fala um pouquinho mais para nós do terceiro passo. Aumente sua renda. Isso. O terceiro passo é algo que é difícil, para mim também, principalmente na questão de me desapegar das coisas, né? Mas é algo que a gente precisa praticar e aprender. Tá? O ano passado eu tinha umas revistinhas que eu tinha desde a minha adolescência, umas histórias em quadrinhos, mas era uma coisa que estava encostada aqui em casa, que eu nunca mais ia ler, eu acho, mas estava ali como afeto, né? Aí eu vi que aquilo ali não ia me servir de nada, só estava ocupando espaço, eu me desfiz, anunciei na internet e fiz essa renda extra, né? Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar também com o nosso emocional e nos dá a oportunidade também de conhecer a internet, conhecer essas ferramentas de negociação online, né? E sobre empreendimento, né? Que é transformar um hobby numa fonte de renda. Às vezes eu vejo as pessoas colocando muito empecilho para começar, porque precisa comprar isso, precisa comprar matéria-prima, precisa de ferramenta. A minha dica é: faz o mais simples que der, gastando menos de dinheiro possível, só para fazer um teste, para ver se se sente bem fazendo aquilo, né? E aí, à medida que tu vai se sentindo bem, que tu vai fazendo bons negócios na internet, aí sim, aí vai complicando, aí quem sabe você começa a pensar numa marca, que às vezes é um empecilho, e aí o negócio vai crescendo aos pouquinhos e tu vai se acostumando mais com as ferramentas. E se de alguma forma tu errar em alguma coisa no início do empreendimento, tu vai errar com pouco. A perda financeira vai ser muito pouca, né? Mas, por outro lado, a aprendizagem vai ser bastante, e aí tu continua persistindo. E muitos grandes negócios surgem de soluções assim, né? Certo, Luiz, muito obrigada. Marta, abre o teu áudio, faz favor, Marta. Opa, agora fechou a câmera. Fechaste a câmera. Deu, pode falar. Assim, ó, a gente recebeu, eu pelo menos, acho que todo mundo que tem INSS recebeu o 13º. E parece que a fundação vai pagar agora metade do 10º. No caso, eu preciso guardar esse dinheiro, porque as minhas despesas de final de ano, seguro do carro, IPTU, IPVA, diabo a 4, vai ser lá em final de novembro e dezembro. Qual é a melhor forma de guardar? Poupança dá bem pouco rendimento, mas uma forma de guardar mais segura. O que o Luiz acha que é mais adequado? Gostaria de saber. Sim. Hoje, de forma geral, tá, os investimentos estão dando muito pouco, né? Redução, se for pesquisar a questão de redução de taxa, Selic, né, que é a taxa do governo federal, ela está bem pequena. E isso reflete em todos os investimentos, tá? Por ser um investimento de curto prazo, né, no caso está economizando aqui para o final do ano, hoje o investimento mais seguro que mais rende é a poupança, no meu ponto de vista, tá? A gente teria aí um outro rendimento como o Tesouro Direto, que também é um investimento super seguro, mas em relação às taxas, do meu ponto de vista, não está valendo tanto a pena. E questão de facilidade também de acesso, né? Então, a minha dica aqui, pode ficar tranquilo em investir na poupança, de preferência de um banco grande, né? Um banco reconhecido, né? Obrigada. Luciana, quer fazer alguma pergunta? Pois então, a Marta já perguntou o que eu queria falar, mas foi bem apropriado. Eu não sei explicar exatamente para o Roberto o que seria, mas vamos ver se eu sou clara. Existe alguma coisa de empreendimento imobiliário via banco que não é compra, mas é uma participação de compra em algum imóvel, em parceria? Eu não sei se eu estou sendo clara, é uma coisa que eu sei superficialmente.
que Sim. faz através do banco, né? E tu é sócio de alguns empreendimentos. Sim, existe um produto financeiro que a gente chama, né, que é os fundos de investimentos imobiliários, que é a sigla FII, FII. Que eles são como se fossem condomínios, tá, de pessoas, então várias pessoas se juntam e compram, por exemplo, um prédio. Tá? E aí, vamos dizer que tenha 100 pessoas, e esse prédio... E aí vamos dizer que esse prédio renda... Pensar aqui no número. Renda determinado valor. Renda R$10.000, tá? Por mês. Aí esses R$10.000 são divididos entre essas 100 pessoas, tá? E aí isso tu recebe todos os meses. Só que, por exemplo, assim, se a renda desse prédio reduzir de 10.000 para 9.000, a renda dos proprietários diminui também, né? Porque daí vai pegar esses 9.000 e dividir por 100. Se aumentar, aumenta, né? Alguns desses empreendimentos hoje estão sofrendo um pouco com a crise, porque foram empreendimentos que tinham dinheiro em shoppings, né? E como os shoppings estão fechados, a renda deles caiu bastante. Então é uma coisa assim, é um produto financeiro da renda variável, tá? É uma coisa um pouco mais complicada de explicar e entender também. Então a minha dica seria se dar uma estudada, né? Sempre, qualquer investimento que for fazer, é importante estudar, tá? Hoje na internet tem bastante material sobre investimentos e muitos deles são bem confiáveis, né? E completos. Não sei se respondi a pergunta. Sim, tu respondeste. Então, eu vejo que isso aí é um investimento de risco, haja vista, por exemplo, ser investido num shopping, porque são poucos investimentos, são todos emergentes, a coisa está mudando muito, né? Então, se não tiver um foco bem direcionado, ou não tiver uma projeção imediata, por exemplo, tu investiu lá mesmo no shopping, e agora tu tem só prejuízo, então tu só tem a perder. Digamos que tu tenha investido aqueles 30.000 do Joãozinho, que eu tenha conseguido para a situação emergencial. Então, eu não posso ficar com o incerto, é melhor ir para a poupança, como tu disseste, né? Isso, a reserva emergencial, ele é um dinheiro, tá? Que o fim dele não é ganhar dinheiro. O fim da reserva, o motivo, né, o propósito da reserva emergencial é nos dar saúde financeira. Então, eu fico tranquilo, por exemplo, de ter a minha reserva emergencial na poupança, mesmo ela rendendo pouco, porque o meu objetivo com aquele dinheiro não é ganhar mais dinheiro, né? O meu objetivo é que quando surgir alguma situação adversa, eu tenho o dinheiro pronto para usar. Então, por isso que a gente dá um limite para a reserva emergencial, porque a partir da reserva emergencial a gente já tem alguma segurança. E aí o dinheiro que a gente conseguir a mais da reserva emergencial, a gente pode usar, então, para fazer algum investimento mais arriscado, como esse da renda variável, né? Mas mesmo assim é sempre importante estudar o investimento, entender nesses fundos, principalmente em qual prédio ele está comprando, onde se localiza, para que fim ele está sendo utilizado, né? Hoje tem desses tipos de fundo, tem fundo que investe para prédio de estudo, prédio de lojas, né? Prédio residencial, então prédio de hotel. Então é uma coisa sempre entender o que realmente está se investindo. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Consórcio, a quantas anda na vida? Eu estou bem... Consórcio a gente não considera como investimento, tá? Consórcio ele é um produto financeiro que ele se caracteriza mais como uma dívida, né, do que com um investimento, porque se tu for contar mesmo com as correções que eles fazem com o dinheiro que a gente aporta, né,
não compensa as taxas que eles cobram, tá? Porque apesar de eles darem de um lado essa correção, no consórcio, por outro lado, eles cobram taxa e juros. E no fim a gente acaba mais pagando do que recebendo no consórcio, né? E eles falam também na questão de sorteios e tal, mas sinceramente são muito poucas pessoas que ganham, é quase a mesma coisa que colocar dinheiro na Mega, tá? Numa lotérica. Obrigada. De nada. Mais alguém? Pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, acho que era isso, Luiz. Novamente, nós agradecemos, né? A associação agradece os associados pela maravilhosa palestra que tu deu e as dicas práticas e bem objetivas, né? Agora vamos para a foto, Lau, isso? Isso, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo apoio. Sim. Muito bom, Luiz, muito esclarecedor, E bem pelas legal. dicas. A gente tem que colocar em prática agora essas dicas. Eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento é a questão dos bancos, né? A finalidade do banco é ganhar dinheiro, né? Então, tudo que vem dos bancos, a gente tem que prestar uma certa atenção, né? Porque que acho que é o que o Luiz trouxe, estudar bem qual é esse investimento, né? Se a taxa vale a pena, não vale. Tem que estar de olho, porque né? vamos combinar que superávit aqui só os bancos, né? Aquele personagem do Luiz do superávit, eu só vejo os bancos ali. Lembrando que a Fundação Atlântico parece que ampliou, né, o número de vezes de salário que a gente pode financiar lá, e a taxa deles é baixa, então até é uma alternativa interessante tirar dívida de cartão de crédito e fazer junto à fundação, e com uma parcela grande. Eles aumentaram o prazo também para 60 meses, a uma taxa interessante, então isso é uma alternativa que a gente tem que considerar. Melhor do que banco, sem dúvida. Sim, com certeza. Então tá, vamos para a foto então? Vamos lá, todo mundo bem pertinho da câmera, pessoal. São 2 fotos, tá? Então segura um pouquinho aí. Primeira, peraí. Podem parar um pouco, senão vocês vão esperar muito. Tem que salvar, senão depois eu perco. O Luiz Roberto não está aparecendo. Não, tá sim. Tá, todo mundo assim aparecendo, tá? Sim. No meu não De tá. novo. 1, 2, 3 e foi. Aê! Ai, Gabi, que bonitinha. Ela tá trancinha hoje. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Valeu. Boa tarde para todos também. Fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima. Mais do que nunca, fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jussara. Vem essa toquinha. Vem essa toquinha. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vou encerrar aqui. Tchau, Luiz. Boa tarde. Tchau. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau.